Olá, tudo bem? Sou o professor Galeno Coelho. Estou gravando essa videoaula de introdução à aula de números inteiros e suas operações. Bora, vamos estudar. Origem dos números negativos. Então, semana passada foi feito o videoaula de introdução aos números naturais, que é apenas os números positivos, ok? Foi falado um pouquinho a história, né? E não é diferente aí também dos números negativos, que envolve, né, os números inteiros, positivos e negativos. Tá bom? Então, todas as nações que desenvolveram a forma de escrita introduziram o conceito de número natural e desenvolveram um sistema de contagem. O desenvolvimento subsequente do conceito de números prosseguiu principalmente devido ao próprio desenvolvimento da matemática, né? Foi necessário o seu desenvolvimento. Os números negativos aparecem pela primeira vez na China antiga. Os chineses estavam acostumados a calcular com duas coleções de barras, uma vermelha para números positivos e preta para os números negativos. Então, deu início aí ao desenvolvimento dos números positivos e negativos. Então, o uso de números negativos. Considere agora a seguinte situação. Um termômetro marca uma temperatura de 10 graus Celsius, afastado ali do ponto zero. Podemos representar essa situação em um termômetro de duas maneiras. Veja só, o ponto A do termômetro está distante 10 graduações do ponto de origem zero. O ponto B do termômetro está distante 10 graduações do ponto de origem zero. Aqui é o ponto zero, o ponto A 10 para cima e o ponto B 10 para baixo. Correto? Então, nas figuras, vemos que há dois pontos, A e B, o termômetro que pode ser tomado como posição da coluna do mercúrio em relação ao ponto de origem zero. Isso mostra que o número natural 10 não foi suficiente para expressar, de modo que não deixasse dúvidas, e o afastamento da coluna de mercúrio em relação ao ponto de origem. Então, para eliminarmos a possível confusão, convencionamos a seguinte leitura. O ponto A está a 10 graus Celsius acima de zero e o ponto B está a 10 graus Celsius abaixo de zero. Então, para não criar nenhuma confusão. Simbolicamente, eliminamos a confusão antepondo o sinal positivo, mas as medidas acima de 0 graus Celsius. E o sinal de menos, as medidas abaixo do grau de 0 graus Celsius. Então, qual foi o desenvolvimento aí para chegar ao símbolo de subtração? Então, para formar o símbolo de adição, é necessário aí, né, um risco na horizontal e o outro na vertical. Então, a subtração, como é o oposto da adição, foi necessário remover o símbolo reto que estava na vertical, ficando apenas na horizontal. E aí se apresenta o símbolo de menos, que indica para nós hoje subtração. Correto? Então, quando o grau é positivo, nós dizemos que está acima de zero. Quando o grau é negativo, menos 10, ele está abaixo de zero. Correto? Então, nós temos aí, quando ele é positivo, um número inteiro positivo. Quando ele é negativo, um número inteiro negativo. É assim que nós vamos ler. Número inteiro positivo e número inteiro negativo, que é apresentado ali para aquela letra Z. A letra N indica os números naturais e Z indica os números inteiros, tanto positivo quanto negativos. Então, lá foi um exemplo do termômetro. Agora, um outro exemplo, que é também necessário aplicar esse mesmo conhecimento. Na indicação de altitudes ou profundidades em relação ao nível do mar. Então,
O mar é um macro zero. Então, quando a pessoa sobe, ele está na altitude de 30 metros, ele está positivo. Quando ele está no macro zero, ele desce, ou uma profundidade de 30 metros, ele está menos 30 metros. Então, o mar, ele é um macro zero. Por isso que São Paulo, né, é um estado que está aí, não sei quantos metros acima do nível do mar. Mais de 1.000 metros acima do nível do mar. Então, qualquer coisa você pode pesquisar também aí. É interessante essa pesquisa. Então, por isso que quando nós vamos para a praia, dá a sensação que estamos descendo, né? E até mesmo dá aquele problema no ouvido. Correto? Então, de fato, o mar é o macro zero, acima e abaixo dele. Mais uma vez, a necessidade aí do desenvolvimento humano e matemático para a gente poder dar nome a isso. Então, altitude, grau positivo. Profundidade, negativo. Note que em todas as situações apresentadas, há um referencial que tomamos como origem. A temperatura nula tem graus Celsius no termômetro. O nível do mar, que é o macro zero, certo? Que indica altitude e profundidade. Então, é necessário absorver esse conhecimento. E lembrando aí, óbvio, né, que matemática não é tudo igual. Cada caso é um caso e nós precisamos aprender caso a caso, cada situação, para que a gente não venha confundir os nossos conhecimentos. Tá bom? Então, quando se trabalha com números positivos e negativos, nós estamos trabalhando com os números inteiros, que é apresentado aí pela letra Z. Reta numérica, como usar? Então, aluno, identifique muito bem com essa reta numérica. Aí você vai saber que eu tenho um macro zero, e à esquerda é um número negativo, e a minha direita, ou a sua direita também, é um número positivo. Sempre que você trabalhar com números inteiros, para facilitar a sua compreensão, para facilitar o seu entendimento, utilize-se desse recurso visual. É fundamental para que você tenha sucesso. Tá bom? Aí, quando você já absorveu bem o conhecimento, você já está bem avançado, aí, obviamente, você vai deixar isso de lado. Mas, enquanto isso não chega, continue usando aí a reta numérica. Comparação de números inteiros. Acompanhe nesta reta numérica as três afirmações a seguir. 4 positivo está à direita de 0. Por isso que dizemos que 4 é maior que 0. 0 está à direita de menos 3. Por isso que dizemos que 0 é maior que menos 3. Certo? Menos 1 está à direita de menos 4. Por isso dizemos que menos 1 é maior que menos 4. É óbvio, né? À medida que eu vou descendo, à minha esquerda, eu vou me aprofundando, né? Então, por isso que menos 1 ele é maior que menos 4. Então, de modo geral, temos, considerando dois números inteiros, quaisquer, o maior desses números é aquele que está à direita na reta numérica. Ou seja, quanto mais se aproxima da direita, ele maior ele é. Agora, um exemplo aqui para a gente brincar, tá? 5 estudantes de diferentes países em intercâmbio registraram as temperaturas médias em um mesmo dia de fevereiro em sua cidade de origem. Cidade, né? Tóquio, Japão, 0 graus Celsius. Montevidéu, ali no Uruguai, 22 graus Celsius positivo. Londres, Inglaterra, menos 3 graus Celsius. Oslo, na Noruega, menos 10 graus Celsius. E Rio de Janeiro, Brasil, 30 graus Celsius positivo. Pergunta. Aí você vai responder no seu caderno. Nesse dia, estava mais quente entre Montevidéu ou Rio de Janeiro? Qual que estava mais quente? Obviamente que é aí Rio de Janeiro. E as demais eu deixo você fazer, tá bom? E a pergunta 2.
Em qual dessas capitais fez mais frio nesse dia? Muito bem? Aí depois você faz, aí você já vai entender a importância, né, dos números inteiros, quer seja positivo e negativo, tá bom? Considere agora as seguintes afirmações. Uma temperatura de 5 graus Celsius acima de zero é maior que uma temperatura de 10 graus Celsius abaixo de zero. Essa afirmação significa comparar os números inteiros, positivos e negativos. A gente vai comparar aí o 5 positivo e o 10 negativo. Então, o grau Celsius positivo 5 é maior que menos 10. É óbvio, né? Ou menos 10 é menor que mais 5. Também é óbvio, né? Então, menos 10 é menor que mais 5. Então, qualquer número inteiro positivo é maior que qualquer número inteiro negativo. Adição de números inteiros. Aí nós temos as propriedades. Tá bom? Para que eu possa resumir bem essa parte aqui da aula, você tem que fazer bem aquela regra de sinais, tá? Ó, mais com mais é positivo. Menos com mais é negativo. Menos com menos é positivo. Mais com menos é negativo. Tá? Então, sempre siga essa regra para que você não erre, tá bom? Copie aí no seu caderno, tá? Para que você entenda. Vamos fazer alguns exercícios aqui que você possa entender? Ó, mais 3 com mais 5. Mais com mais, ele é positivo. Então, mais 3, mais 5, 8, positivo. Tá bom? Ó, menos 7 mais menos. O mais é menos. Certo? Então, menos 7 mais menos 3 é igual a menos 10. Então, fique esperto a esses cálculos aí, tá? Menos com mais com menos, para que você não venha aí se confundir. Tá bom? Muito bem. Aí você copia essas partes no seu caderno, a primeira propriedade, a segunda propriedade e a terceira propriedade. E fica atento a essas regrinhas dos sinais. É fundamental, tá? Porque em outros cálculos matemáticos vamos utilizar ele bastante. E vocês estão treinando para a próxima série e vocês precisam levar esse conhecimento para lá, não é? Não deixe ele para trás. Leve esse conhecimento sobre os sinais, né, de adição e subtração. Na internet tem algumas tabelinhas, ou você mesmo faz a tabelinha de acordo com o que eu falei aqui. Ou na sala de aula você pode me procurar. Tá bom? Subtração de números inteiros. Por que é importante usar aí a reta numérica? Então, olha aí, mais 4. Ele vai descer menos 6 casas. Aonde ele vai parar? No menos 2. Tá? No menos 2. Eu estou lá no mais 3. Ele está no lado positivo dos números inteiros. E ele precisa descer menos 7 casas. Então, do mais 3 até o menos 7, ele vai parar na casa do menos 4. Então, do 3 ao menos 4, ele avançou ali, desceu 7 casas. Então, a reta numérica, ela que vai me mostrar aonde ele vai parar. Tá bom? Por isso que é importante vocês usarem a reta numérica. E lembre que vocês precisam levar esse conhecimento para o próximo semestre. Bom. Adição algébrica. Então, como toda subtração de números inteiros pode ser transformada em adição, dizemos que a adição e a subtração de números inteiros pode ser considerada como uma única operação chamada de adição algébrica, cujo resultado é denominado soma algébrica. Então, tem adição, tem subtração, tudo junto? É adição algébrica.
tá? E fica esperto aos sinais. Mais com menos e menos com mais. Menos, mais e menos, tá? Já copia a tabela para que quando você surgir dúvida, você possa consultar no seu caderno. Tá bom? E não deixe de copiar essas regrinhas aí também no seu caderno, que vai lhe auxiliar. Muito bem. Aqui vem explicando aí com respeito às trocas de sinais. Olha lá, tá vendo? 10 menos, abre aspas, né? Menos 6. Menos com menos, mais. Tá vendo? Ele vai ficar positivo. Então, não deixe aí de copiar também essas informações do seu caderno. Multiplicação de números inteiros. A propriedade da multiplicação. Também é importante vocês aprenderem aí. Tá vendo? Mais com menos, menos com mais. Tanto na adição, multiplicação e subtração, vocês precisam estar atentos a esses sinais. Tá bom? E lembrando que essas informações vocês vão utilizar aí para o próximo semestre e para o próximo ano letivo que vocês vão ter. Aí a terceira e quarta propriedade da multiplicação, tá bom? A quinta propriedade. E não deixe de copiar essas informações aí no caderno de vocês. Pausa o vídeo e copia. Potenciação de números inteiros. Então, você já deve ter estudado a potenciação de números naturais. Até mesmo passei um pouquinho nas aulas anteriores. Então, o A ali é a base, o N sobreposto ao A, que chama-se o expoente, correto? E é importante a gente saber trabalhar com os números de potência e números inteiros. E quando trabalhamos com os números negativos? Quando o N ele é um número negativo. Também tem uma técnica aí, tá bom? Também tem uma técnica que nós vamos aprender. Certo? Por enquanto, estamos trabalhando aí com os números positivos. Mas, se vocês quiserem, em breve já vou passar para vocês aí também como trabalhar com os números negativos, só a título de exemplo para que vocês possam já ir aprendendo, né, como funciona. Aí tá as propriedades da potenciação com os números inteiros, certo? Então, quando a base é igual, nós somamos os expoentes. Ó, tá vendo? A base é igual, 5, né? Positivo. Então, 3 mais 9 fica a base 5 e o expoente 9. Então, não deixem de copiar essas propriedades no seu caderno, que elas são fundamentais para que você possa avançar aí, tá bom? E sempre que precisar, vocês vão consultar essas informações no caderno de vocês. Pessoal, obrigado, boa aula e até mais.